Em termos de política salarial, nós resolvemos fazer diferente desta vez, né? Nós fomos aos colegas conversar, ouvir suas demandas e tentar construir junto com eles uma proposta de política salarial que atenda aos interesses da categoria. Nessa conversa, a principal demanda da categoria era por uma política salarial perene. A categoria não aguenta mais a gente todo ano fazer campanha salarial, mobilizações, plenárias, gastar imensos recursos do sindicato para depois receber um não do governo. Isso tem nos enfraquecido. E à medida que a gente fica 2, 3, 4 anos sem reajuste, a perda de poder aquisitivo é gigantesca. Então, diante desse quadro e conversando com os colegas auditores, nós pensamos em construir e construímos junto com eles uma proposta de política salarial baseada em 3 pilares principais. O primeiro deles é o fortalecimento do subsídio. Acreditamos que o subsídio é o tipo de remuneração adequada a uma autoridade de Estado. Juízes recebem subsídio, procuradores recebem subsídio, nós queremos continuar recebendo subsídio. Mas precisamos sair dessa armadilha do subsídio que não se reajusta em valores compatíveis com a complexidade do nosso cargo. Então, por conta disso, nós precisamos buscar a vinculação do nosso subsídio ao subsídio do ministro do STF. Nós temos 2 PECs sendo encaminhadas nesse sentido, a PEC 443 e a PEC 147. Nós sabemos da dificuldade que é vincular o salário do executivo ao salário do judiciário. Nenhum governo deseja isso, mas às vezes há uma mudança de correlação de forças. E nós teremos ano que vem um ano eleitoral que é possível fazer essa discussão. Acho que com essa PEC 443 e a PEC 147, nós conseguimos resolver o problema do nosso salário, do nosso subsídio. Esse é um ponto principal. O segundo ponto principal é uma demanda que inicialmente parece uma demanda dos mais novos, mas eu quero deixar bem claro que não é uma demanda somente dos mais novos. É a redução dos níveis na nossa carreira. É inadmissível que tenhamos 13 ou até 9 níveis diferenciando o salário inicial do salário final na carreira dos auditores fiscais. E é importantíssimo termos salários iniciais altos, porque é isso que valoriza a carreira. Então não é uma demanda só dos novos, mas como há um interesse muito forte dos novos, nós fomos conversar com eles, os novos, e eles nos ajudaram a construir essa proposta. Uma proposta em 6 níveis, em que o teto fica em 90,25% do salário do ministro e os demais níveis de acordo com a regra da PEC 443, com a diferença de apenas 5%. Então esse seria o segundo pilar da nossa proposta de campanha salarial. E o terceiro pilar, também importantíssimo, é resgatar os reajustes das nossas databases. Nós temos previsão constitucional disso, temos lei prevendo isso, no entanto nós abandonamos. E mais recentemente, é interessante falar para a categoria, um estudo do IPEA demonstrou que cerca de 98,5% das categorias nos últimos 10 anos, nas negociações salariais, conseguiram ganhos reais de salário. O que significa que eles tiveram a manutenção do seu poder de compra e ainda ganhos reais nesses 10 anos. Por que os servidores públicos têm que ficar fora dessa lógica? Então, buscar dentro da database a recomposição das perdas via um instrumento automático de reposição. Eu acho que isso a gente deve buscar. Isso não é uma utopia, foi feito com o salário mínimo. Acreditava-se que não dava para fazer com o salário mínimo, no entanto, hoje nós temos reajustes anuais do salário mínimo, reajustes reais, e podemos buscar isso também para os auditores fiscais. De uma forma muito simples, em que a gente tenha a inflação, mais um ganho relacionado ao crescimento da arrecadação. E no ano que não tiver crescimento da arrecadação, nós temos pelo menos a inflação. Se a gente tivesse tido isso nos últimos 4 anos, nós não estaríamos falando de salários defasados. No entanto, na última campanha salarial, não só não conseguimos recuperar as perdas, como negociamos perdas para o futuro. Os 5%, 5% e 5%, em que o sindicato aceitou praticamente de joelhos depois de uma campanha muito mal sucedida, nos deixou numa situação muito crítica, porque nós negociamos perdas futuras. Vamos precisar repensar essa questão também, conversando com a categoria quais são os meios de recuperar essas perdas.